Olá, alunos! Professor Bruno Mariotti de novo. Eu estou aqui agora para cumprir a minha parte do nosso combinado, né? Vocês participando da aula ao vivo, né? A gente vai disponibilizar algumas dicas, uma aula bônus sobre como fazer atividade de estudo. Como na última aula, né, vocês participaram e tiveram acesso às dicas da atividade de estudo 1, agora é hora da atividade de estudo 2. Beleza? Então, da mesma forma que o vídeo anterior, eu vou lendo as questões e vou dando as dicas e os apontamentos. Então, vamos lá. A primeira questão vai dizer o seguinte: a dificuldade na elaboração de uma previsão de vendas varia de acordo com cada situação. Quando as vendas são estáveis de um período para o seguinte, a previsão de vendas para o próximo não é difícil de ser feita. Vou parar por aqui para vocês já identificarem de qual questão eu estou falando. Então, pessoal, lá no capítulo 3, no tópico potencial e previsão de vendas, vocês vão ver que são 4 tipos de previsões de venda que um gestor pode fazer, pode trabalhar, beleza? A dica que eu dou para vocês é que para essas 4 previsões, né, independente de qual for, sempre haverá, né, o gestor deverá considerar o período de tempo e o espaço geográfico. Então, esses dois aspectos, o período de tempo para análise, para realizar essa previsão, e o espaço geográfico, sempre vai existir. Beleza? Vamos para a segunda questão. Ela vai dizer o seguinte: segundo Stanton, Alencar e Spiro 2000, as cotas de vendas planejam e avaliam as atividades da força de vendas e são elaboradas baseando-se em metas e políticas apresentadas nos planejamentos da organização. Assim, as vendas possuem diversos propósitos na organização. Bom, essa questão, lá no capítulo 3 também, agora no tópico cotas de vendas, vão ser elencados alguns propósitos sobre por que é importante um gestor trabalhar com cotas de vendas na sua gestão, no seu planejamento de vendas. Então, a dica que eu dou para vocês é analisarem quais são esses propósitos. Né? Alguns deles, né? O controle da força de vendas, a identificação, né, de falhas, de pontos fracos, de ameaças na estrutura de vendas que a empresa trabalha, são alguns deles. Então a dica que eu dou é analisar esses propósitos, que daí vocês vão conseguir responder essa questão. A próxima, ela vai dizer o seguinte: o que determina o esforço, as formas e os tipos de territórios de vendas de uma organização é o tamanho da força de vendas. Sabe-se que os territórios podem ser entendidos como unidades de trabalho para o vendedor, sendo este o maior responsável pelas atividades de vendas realizadas e pelo desempenho obtido. Para responder essa questão, também no capítulo 3, no tópico Territórios de Vendas, vocês vão encontrar alguns aspectos que direcionam sobre qual o melhor formato de território que a empresa deve trabalhar, certo? Então, a dica que eu dou é: analisem quais são esses propósitos. Alguns exemplos, já adiantando para vocês. O comportamento de consumo, né? O público-alvo, que mais? O equilíbrio entre a carga de trabalho que a empresa tem e a sua força de vendas, certo? O número de vendedores. E vai trazer também quais são esses tipos de formatos de território de vendas que a empresa pode optar, né, por se organizar. Então, a dica que eu dou é: analisem, né, esses propósitos, né, essas direções sobre qual a melhor forma de se organizar em relação ao território de vendas e quais são os territórios de vendas. Em cima disso, vocês conseguem responder essa questão. A próxima questão ela vai dizer o seguinte: as forças de vendas diretas envolvem todas as atividades de atendimento e abordagem do cliente no ambiente interno da organização. Com isso, existem algumas vantagens e argumentos para se trabalhar com esse tipo de força. Onde vocês vão encontrar isso, certo? O assunto é o modo de governança. Então, lá no capítulo 3, nesse tópico modo de governança interno e externo, né, ou seja, se a empresa ela vai trabalhar com a força de vendas interna, exclusiva para a empresa, ou se ela vai optar por externa, digamos, representantes de venda, ou, digamos, em outras palavras, terceirizar, né, a sua força de vendas. Nesse tópico, vocês vão encontrar, né, a resposta para essa questão. A dica que eu dou, né, é a possibilidade de controlar e motivar os trabalhadores, né, a força de venda,
independente se ela for interna ou externa. Esses dois fatores de controle da força de vendas e de motivação é possível quando a gente está falando, né, do modo de governança, seja interno ou externo. Essa é a dica que eu dou para vocês, tá bom? A próxima questão ela vai dizer o seguinte: o salário envolve as tarefas exercidas pelos vendedores no dia a dia de trabalho, bem como as funções de contagem de estoque, preenchimento do pedido de compra, relatórios, pesquisas de mercado, concorrência, etc. O que não está apenas relacionado com a venda em si. Sobre essa questão, vocês vão trabalhar também lá no capítulo 3, vocês vão encontrar, aliás, no capítulo 3, o assunto remuneração da equipe de vendas. E vocês vão ver lá alguns tipos de formas, alguns tipos de salários para remunerar a equipe de vendas. A dica que eu dou para vocês é que essas formas de remunerar a equipe de vendas, ela não é estável, certo? Então, pode haver mudanças, não é algo cômodo. Sempre pode haver mudança. Eu posso trabalhar com comissão, eu posso trabalhar com salário fixo, eu posso trabalhar com salário variável. Então, não há um comodismo na forma de remunerar a minha força de vendas. É essa a dica que eu dou para vocês, a questão de não haver comodismo, beleza? Vamos para a próxima. Um dos pontos mais importantes em toda organização é a realização da projeção de vendas. Parece algo óbvio, mas que nem sempre é feito e as desculpas são inúmeras. Falta de tempo, excesso de trabalho, grande atividade na empresa, acreditar que conhece o mercado, etc. Vou parar por aqui para vocês também já identificarem de qual questão eu estou falando. Essa questão ela vai tratar sobre as técnicas e métodos para realizar uma previsão de vendas. Então, lá no capítulo 3, no tópico previsão de vendas, vocês vão encontrar quais são esses métodos. Existe método científico, existe método não científico, algumas técnicas matemáticas, enfim, lá nesse tópico vocês vão encontrar quais são esses métodos. A dica que eu dou para vocês é: não existe um método que seja melhor que o outro, certo? Eu não posso julgar um método como melhor que o outro, porque não existe isso. O que a gente tem que pensar antes de escolher qual o melhor método é o contexto da empresa, o contexto que a organização tem, a situação que, né, a força de vendas tem ali para trabalhar. Então, não existe a dica, não existe um modelo melhor que o outro, ou um método ou técnica melhor que o outro, beleza? Vamos para a próxima. O sucesso de um profissional de vendas possui maior relação com os esforços estratégicos da equipe do que com as características profissionais individuais. Com isso, as habilidades de cooperação e trabalho em equipe de um profissional de vendas são fatores determinantes para o sucesso organizacional. Essa questão ela traz para nós a ideia de quais são os perfis, quais são as habilidades que um profissional de vendas deve ter. Então, lá no capítulo 4, vocês vão encontrar que são 3 tipos de habilidades. Eu tenho habilidades de negociação, habilidades técnicas e habilidades interpessoal. Em cima dessas 3, vocês vão conseguir responder essa questão. A dica que eu dou se atentem às habilidades que estão relacionadas ao contato com o cliente. Beleza? Em cima dessa dica, vocês conseguem responder essa questão. A próxima. Correspondendo ao processo de vendas, um sistema social, torna-se inevitável a presença de conflitos, muitas vezes ocorridos devido às divergências e diferenças entre equipes de vendas, distribuidores e organizações. Então, agora falando sobre a administração de conflitos, vocês vão encontrar um embasamento para essa questão lá no capítulo 6, no próprio tópico administração de conflitos. A dica que eu dou para vocês se atentem qual é o papel do gestor quando surgirem divergências, assim, ou em outras palavras, algum vendedor ou algum integrante da organização não cumprir com as políticas da empresa. Qual que é o papel que o gestor comercial deve assumir nesse momento? Será que ele tem que ser pacífico em todas as situações? Será que ele tem que tratar todas essas fugidas das políticas da empresa ou das regras da empresa da mesma forma, certo? Então, essa é a dica. Qual é o papel do gestor diante dessas transgressões, essas escapadas sobre as políticas da empresa? Como que ele deve agir? Essa é a minha dica.
A próxima questão, ela vai dizer: a comunicação no processo de vendas envolve a transmissão de informações e mensagens em busca de uma resposta esperada, que é a venda. Uma das formas de comunicação que auxiliam o vendedor no processo de venda e se relaciona às ações de incentivo imediatas de uma empresa para o consumo de sua marca é a promoção de vendas. Essa questão vocês vão encontrar embasamento lá no capítulo 4, tá? No tópico Informações e Comunicações no Sistema de Vendas. E aí, dentro desse tópico, ele vai tratar especificamente sobre a promoção de vendas. E é sobre isso que a questão vai trazer para vocês. O que uma promoção de vendas ela proporciona para a empresa, e também traz aqui dentro da questão o que ela não proporciona. E aí a minha dica é vocês focarem sobre o que ela não proporciona. Por exemplo, eu posso dispensar a ideia de treinamentos porque eu trabalho com promoção de vendas? Fica a dica sobre esse questionamento. Então, a dica para vocês é pensarem sobre a necessidade, o que a promoção de vendas ela dispensa, o que ela proporciona para a empresa e aquilo que ela não proporciona. Em cima dessa dica vocês conseguem responder essa questão. A próxima e a última, ela vai dizer o seguinte: suponha que uma determinada empresa que possui 100 vendedores necessite preencher urgentemente uma vaga de gestor comercial e, para tanto, tenha dado início a um processo de recrutamento e seleção para o fechamento da referida posição. Vou parar por aqui que já dá para identificar de qual questão eu estou falando. A minha dica para essa questão, o embasamento para ela vai estar também no capítulo 4, certo? Lá no tópico Recrutamento e Seleção da Equipe de Vendas. E vocês vão ver que para fazer um recrutamento, para fazer uma seleção, eu posso e devo utilizar várias fontes, tá? Então, a minha dica é a possibilidade de poder usar várias fontes para buscar um melhor profissional para preencher, independente qual for a vaga. No caso aqui, é uma situação hipotética, está falando de um cargo de gestor comercial. Então, eu posso trabalhar com fontes internas, eu posso trabalhar com fontes externas, mista, entende? Não tem um mínimo estabelecido para buscar esses profissionais, para preencher essas posições na empresa, tá bom? Essa é a minha dica. Então, lá no capítulo 4, vocês vão encontrar embasamento para responder essa questão da forma correta. Pessoal, do mais, nós já falamos sobre as 10 questões. Assistam o vídeo com calma, que vocês vão conseguir êxito nessas questões, acertar todas elas, certo? E aí continua o nosso combinado. Participem da aula ao vivo, que tem direito à aula bônus, e a possibilidade de acertar todas as questões aumenta aí em 100%. Beleza? Conto com vocês, hein? Até mais, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.